do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Versículo 18 do capítulo 6, 2 Coríntios. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas não são minhas palavras, são as palavras de Deus. E dentro do que o Espírito Santo de Deus está colocando no meu coração, vai vir o desdobramento dessa palavra, para que venhamos. Estou incluído também, quando eu falo venhamos, eu também estou incluído, para que possamos estar na ligação com o Espírito Santo de Deus, para poder deixar a palavra entrar no nosso coração e entender. Porque por mais que a pessoa tenha MBA, por mais que a pessoa tenha muita formação a nível do ser humano, o Espírito Santo de Deus não é nada. Não vai adiantar só o conhecimento humano, para entender e compreender o que o Espírito Santo diz às igrejas, porque as igrejas somos nós. Então nós temos que estar ligados na palavra, para que o Espírito Santo venha nos dar o entendimento, o discernimento do que Ele está falando aos nossos corações. Quem estiver ligado vai entender, e quem não estiver ligado vai ouvir, e a palavra ela vai se escoar e o vento vai levar. Então aqui fala que o conceito da separação do mal é fundamental, ou seja, nós temos que buscar nos separar do pecado, porque o que vai nos unir a Deus, vai ser a gente buscar se separar do pecado. Ei, você que por aqui passa, você que está ouvindo a palavra, e a palavra é eficaz, ela fala aos corações e vai entrando para aqueles que realmente estiver ligado. Então essa palavra, ela diz que Deus, Ele vai nos conceder, e já nos concedeu, mas é necessário que a gente realmente venha fazer a nossa parte, e a nossa parte é buscar ter separação das coisas do mundo, porque Deus não ama o pecado, mas Ele ama a todos nós. Ele não tem acepção de pessoas, Ele não tem acepção da pessoa ser de outro país, Ele não tem acepção das pessoas falarem idioma diferente. Então, para todos que buscam falar o idioma do Espírito Santo, e aí a gente busca se constituir em ser filho de Deus, correndo do pecado. E essa separação do mal, que é o pecado, é fundamental para o relacionamento entre Deus e seu povo. Segundo a Bíblia, a separação abrange duas dimensões, sendo uma negativa e outra positiva. A separação moral e espiritual do pecado e de tudo quanto é contrário a Jesus Cristo, a justiça é a palavra de Deus. Ora, sabemos que tantos e tantos seres humanos buscam o conforto, mas nós temos que ter a compreensão que o conforto principal é a gente buscar estar andando na mão que Jesus Cristo nos colocou a andar.
Ou seja, sabemos que a vida, ela é uma via de mão dupla, tá? Mas essa via que o Espírito Santo está me permitindo dizer aqui, não é essa via, tá, que os carros automotivos estão passando aqui. Uns estão indo para Deodoro e na outra mão ali, outros vai vir para Cascadura. A mão certa é essa que está indo para Deodoro, para quem está indo, é a mão certa. A outra que está voltando é a mão certa. Mas até a via, né, até a via que o ser humano tem que ele estar acostumado a vivenciar, também tem a contramão. Se nós olharmos ali para algumas placas que estão sinalizadas, que são placas de trânsito, para a gente buscar ter a compreensão, nós não podemos entrar, porque é contramão. Mas ainda assim, tantos que, falando humanamente, não, vou fazer uma bandalha, e às vezes coloca a vida dele em risco e a vida dos outros, para tentar buscar um atalho, buscar um atalho e chegar mais rápido. Mas essa rapidez só leva à perdição. É isso que o Espírito Santo de Deus está falando aos nossos corações nessa manhã, que Deus não nos ensina a andar na contramão da vida, e sim na mão certa que Jesus fez para nós, até porque Ele veio se sacrificar por nós para que possamos ter uma vida eterna. E aqueles que buscam fazer a vontade e o querer de Deus, está andando na mão certa, na mão que Jesus colocou e veio salvar para que a gente viesse a ter a mão certa definitiva, ou seja, no passo a passo, porque a mão ele já tinha dado para Adão e Eva, lá no paraíso. Eles eram santos, foram feitos santos e foi colocado para eles andar na mão certa. Mas eles perderam a mão certa, eles fizeram a contramão. Eu estou falando aqui, traçando um paralelo, falando de uma maneira, de uma linguagem até popular, para que aqueles que não estão no Espírito Santo venham compreender. Mas o Espírito Santo de Deus, ele coloca as palavras na nossa boca para a gente falar de uma maneira sutil, de uma maneira carinhosa, mas porém de uma maneira que é também uma exortação, mostrando que também nós temos que buscar correção. Nós por nós mesmos, nós não conseguimos nos corrigir. E o Espírito Santo de Deus nessa manhã está trazendo aqui de uma maneira sutil, de uma maneira carinhosa, a correção para aqueles que estão na contramão da vida. E lá, Adão e Eva, eles entraram na contramão porque tem ordenanças, tem ordenanças. Falei aqui, estou falando aqui do Código de Trânsito, tem uma ordenança, até na lei aqui tem que pôr dos homens, porque se avançar o sinal vermelho, está sujeito a multa. Se estacionar na calçada, está sujeito a multa, porque a calçada foi feita para pedestre andar. Se exceder o excesso de velocidade, vai ser multado, porque as vias elas foram feitas com o limite de velocidade. Para quem está dirigindo os seus veículos automotivos na Avenida Brasil, a velocidade é 90. A velocidade é 90. Para quem vai lá para Washington Luiz, tem o limite de velocidade para os carros pequenos e para os ônibus. Os carros podem andar 100, podem andar 110, mas os ônibus não. Então, meus amados irmãos, e meus amados amigos, nós temos que buscar entender e compreender a correção do jeito que ela está vindo, porque a correção ela vem para que possamos ter uma vida alegre, uma vida de paz e na verdade, não é aquele regozijo que o nosso coração pede, porque o coração do homem ele é enganoso, O coração do homem inclina ele, entende, a estar achando
que momentaneamente, tá, ele está tendo prazer, dinheiro na conta bancária, legal, tá? Ele tem 2, 3 imóveis, legal, tá? Ele tem o dinheiro que ele pode passear, né? Todo final de semana prolongado, legal, tá? E mas ele vai fazendo tantas coisas que vai desagradando a Deus, tá? Entrando, tá, no lamaçal do pecado. E o lamaçal do pecado, tá, vai fazendo as pessoas se afastarem de Deus, tá? Que lamaçal é esse? Tá? É as drogas, a prostituição, lascívia, glutonice, tá? Então, essas aí são obras da carne. E as obras da carne, tá, ela leva o ser humano para a perdição, tá? Para a perdição. E as obras de Deus, tá, na vida do ser humano, é as obras do Espírito Santo, tá? Que é a prática do amor, a prática da benignidade, tá? A prática da mansidão, tá? A prática, né, da caridade, tá? A prática da temperança, tá? Então, esses são os frutos do Espírito Santo. Então, o ser humano que quer andar na mão de Jesus, ele tem que buscar, né, tá fazendo o exercício do fruto do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus está falando conosco nessa manhã. Desde que nós chegamos aqui, né, o Espírito Santo de Deus, ele está falando aos nossos corações da maneira que nós temos que andar. Ou seja, o direcionamento é para a gente sair da contramão. Aqueles que estão na contramão, tá, buscando se inclinar para a vontade da carne, volto a dizer, tá, que é, né, a bebedice, né, que é a prostituição, tá, que é o caminho das drogas, tá, que é o caminho do fumo, que é o caminho da inveja, que é o caminho da pessoa desejar mal ao seu próximo, que é o caminho do ódio, tá? Isso tudo são inclinações da carne, porque momentaneamente alguns, tá, que estão fazendo o exercício dessas junções, tá, que momentaneamente dá prazer para a carne, tá, mas não dá prazer para a alma, tá? E é isso, porque Jesus Cristo, ele veio, tá, para salvar, ele veio para curar, ele veio para libertar. E o principal alimento, tá, para nossas almas é o alimento que vem dos altos céus, porque a palavra de Deus, tá, ela é eficaz aos nossos corações, desde que a gente se deixe inclinar e absorva a palavra e ela seja absorvida aos nossos corações e ela venha, né, criar raízes, tá? Porque a semente está sendo plantada, tá? Isso é uma semente que está sendo plantada ao coração de todos que por aqui passam e ainda não tem uma vida com Jesus. E aí a semente, ela sendo plantada, tá, ela vai pegando forças e criando raízes no coração de cada um. E aí o lavrador, ele vai regando essa raiz, né? Ele vai regando essa semente, né? Ele vai regando essa semente, mas agora volta a falar dentro, né, de uma linguagem singela, de uma linguagem simples e popular. Ou seja, quando a gente planta qualquer, né, fruto, qualquer planta, a gente não vai ver ela crescer de imediato. Nós não vamos ver ela crescer de imediato. Primeiro, nós plantamos, ela vai ficar lá enterrada na terra, seja, né, seja lá no jarro, seja na terra, é melhor ainda, plantar direto na terra, e vai se regando, e ela vai criando raízes, né? Ela vai crescendo primeiro para dentro da terra. Por quê? Porque ela tem que buscar ter, né, raiz, ela tem que buscar ter alicerce. Ou seja, na construção de um imóvel, tá, a primeira coisa que é feita na construção do imóvel é a fundição, tá? É a fundição. E o plantio não é diferente, tá? Primeiro cresce para baixo,
para quando crescer para cima, tá? Ter alicerces para sustentar, tá? Para sustentar aquela construção ou aquela plantação. E o que nós estamos plantando aqui, tá? É a semente, tá? É a semente de Cristo Jesus, que é a palavra, tá? É a palavra. Então, a palavra, quando ela vai sendo regada, alguns, a palavra já entrou no coração, tá? E ele vai hoje, ele vai amanhã, ele vai depois, mas a semente está ali.